Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu só queria fazer uma pergunta, que ele falou uma parada que eu fiquei curioso, que eu já ouvi isso de orelhada várias vezes, nenhuma maneira científica, ligeiramente alcoolizado, então possivelmente aí é só para esclarecer uma dúvida que talvez você tenha esbarrado ou não, e pode ser uma grande lenda. Mas, por exemplo, numa das coisas que você estava falando, que é uma coisa meio já clichê, até no sentido de quem ganha conta a história, né? Sim. Eu já ouvi dizer que os Estados Unidos já teve campos de concentração. Já, eu tenho um vídeo sobre isso. Exato. Vamos explorar um pouco esse tema? Bora, é legal isso, porque é um tema pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo conhecido. Primeiro de tudo, o que é um campo de concentração? O campo de concentração é quando você delimita uma área e coloca pessoas de certos grupos lá. Pode ser grupo social, grupo político e tal. Isso é um campo de concentração. Então, assim, inclusive o Brasil teve campo de concentração. O que acontece é que o campo de concentração ficou tão ligado a Auschwitz. Na verdade, o campo de concentração ficou muito ligado a campo de extermínio, que são coisas diferentes. Todo campo de extermínio é um campo de concentração, mas nem todo campo de concentração é um campo de extermínio. Então, assim, ficou muito ligado a Auschwitz, aos gulags e tal, mas a partir do momento que você tem um governo em que ele organiza um campo, né, uma região, e coloca pessoas ali à força, é um campo de concentração. E nos Estados Unidos ocorreram esses campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente formado por japoneses. O que acontece? Então, teve Pearl Harbor, os japoneses viraram inimigos, e para os Estados Unidos, para o governo americano, qualquer japonês e descendente de japonês, inclusive, eu não vou lembrar o número exato, mas eles tinham um cálculo ali, que se você tivesse uma certa porcentagem de japonês no seu DNA, tipo assim, eu tive um avô japonês, você já era suscetível a esse campo de concentração, pra vocês terem noção. Que também tem a ver quando Hitler resolveu decidir quem que era judeu. Também tem esse cálculo. Tem. Esse cálculo... Que era, acho que você tinha que ter, a partir de 3 avós judeus, você já era considerado um judeu, não é? Se eu não me engano, é esse daí. Então, eu não lembro agora exatamente qual que era dos Estados Unidos, mas era nessa mesma linha. Então, assim, você vê que não era muito distante uma coisa da outra. Então, sim, existiram os campos de concentração. Não existe nenhuma prova concreta que foram campos de extermínio. O que tudo indica que esses japoneses e descendentes de japoneses foram mandados para lá. Alguns opositores políticos também, socialistas, etc., ficaram concentrados lá. E assim, não teve extermínio, mas, cara, foram famílias. Tem várias fotos de crianças japonesas, tipo 8, 5 anos de idade, mandada para um campo de concentração, às vezes separada dos pais, e forçada a trabalhar lá. E ficar por um período determinado. Só foram ser libertos realmente quando a guerra estava indo para o final. Então, assim, ficaram no mínimo uns 3, 4 anos ali, várias pessoas nesses campos de concentração, que é uma coisa que o pessoal apaga da história. No Brasil também aconteceu isso, só que além dos japoneses também tiveram os alemães. Nos Estados Unidos, eu acho que os alemães não foram por conta... Primeiro que eles são germânicos, e mais ali ligados ao anglo-saxão, são protestantes ali, compartilham de uma cultura com os britânicos, que é a formação estrutural dos Estados Unidos. Então, é uma cultura e um povo muito próximo. E, por exemplo, vários presidentes americanos tinham ascendência alemã, assim. Então, é muito próximo, então eles não separaram. Já no Brasil, não. Os alemães eram mais distantes, eles eram protestantes, eles ficaram... isso na Segunda Guerra Mundial, né? Eles ficavam mais localizados em comunidades do sul, assim. Então, eles não eram muito bem vistos. Então, Getúlio Vargas também separou esses alemães, separou esses japoneses, numa escala menor do que os Estados Unidos, mas também aconteceu no Brasil, campos de concentração. Gente, tem uma série no Amazon que é ficção, mas ela fala sobre esses campos de concentração nos Estados Unidos de japoneses. Olha só, não conheço não. É ficção, é de terror e tal, mas ela retrata o que acontecia mais ou menos no local. E também tem a parte fictícia que é o terror. Tal. E qual é o nome dela, Juliana? Cara, o nome da série é Terror. Chama Terror bicho. mesmo. Acho que eu já ouvi falar. Achei que você tava sendo quebrado. É o terror, mano. São 2 temporadas. A primeira é uma história e a segunda é sobre esses campos de concentração. Muito Boa, excelente. Que bom que agora eu vou poder falar. Pode afirmar com certeza. Qualquer coisa você coloca ali, conhecimento expandido, campo de concentração nos Estados Unidos. Vai aparecer meu vídeo e você manda pra pessoa. Eu já nem vou discutir mais. Eu vou beber minha boêmia e vou falar, vê esse vídeo aí, seu guia. Isso. Assiste aí. E é shorts ainda, tem um minutinho ali, a pessoa... É o que eu preciso. Lembrei, tem outros campos de concentração que são de indígenas. Lembrei desse também. Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também era comum, principalmente no século XIX, colocar indígenas. Então, assim, sempre as minorias se fudiam nos Estados Unidos. Só pra definir uma coisa um pouco melhor, o campo de concentração ali, eu imagino que
que é um isolamento de Isso. determinado grupo. Isso. E ali tem trabalho forçado ou não necessariamente? Não necessariamente. Ele pode ser só um... Normalmente, os campos de concentração têm trabalho forçado justamente para ter a sustentação dele. Uhum. E isso é uma cultura que tem nos Estados Unidos. Lá, o cara, em várias prisões, ele precisa trabalhar para comer. Então, já era uma cultura que eles tinham. Então, nos Estados Unidos, se eu não me engano, todos os campos tinham trabalho forçado. Mas não é por via de regra. No Brasil, tinha alguns campos menorzinhos, tipo casarões, assim, em que não foi necessariamente documentado o trabalho forçado. Mas, normalmente, tá ligado para ter essa questão da sustentação e tal. Certo, pra ser, né, subsistência. Isso, exatamente. Ninguém é santo, né, Daniel? Não, né? Quanto mais você estuda a história, mais você descobre que não existe herói.